Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área e no nosso encontro de hoje discutiremos sobre a redação, a famosa redação do Enem. Na verdade, vamos continuar discutindo sobre a redação do Enem. E hoje eu vou falar com vocês especificamente sobre a ideia que gira em torno do planejamento textual. Muito se fala, na redação como um todo, nas competências, mas a gente sabe que é preciso, antes de escrever, planejar. Então, eu já deixo um primeiro questionamento aí para vocês. Você aí está planejando antes de colocar as ideias no papel, tá? Então, é extremamente importante, preste muita atenção, é extremamente importante que façamos um planejamento textual. Eu sempre uso basicamente o mesmo exemplo. Na hora que a gente vai construir uma casa, a gente já sai construindo? Não. Minimamente a gente faz um projeto, a gente faz a base da casa, aí sai construindo toda a casa. Assim, gente, é do texto. Eu sei que às vezes é um momento de pressão, é um momento que você precisa até tirar uma nota boa para ter uma aprovação, mas se você não planejar associado à prática, você não vai ter naturalmente uma boa nota. Por quê? Nesse passo entre o planejamento e literalmente o ato de fazer a redação, entram inúmeras variáveis. Não vou nem colocar aqui as variáveis emocionais, sociais aqui. Vou entrar variáveis, por exemplo, como a interpretação do tema. Então, essa parte da interpretação do tema entra muito na questão do planejamento. A parte fundamental de uma boa redação é o planejamento. Óbvio que com a prática você começa a exercitar e ter um desenvolvimento tão intenso que muitas vezes o seu planejamento ele já saiu quase que automaticamente. Agora veja que para ter a escrita sempre há um planejamento, mesmo que ele seja prévio, como eu já disse, às vezes esse planejamento ele sai tão rápido fruto já da sua prática, da sua maturidade, do seu amadurecimento em torno da habilidade com o texto dissertativo argumentativo. Então, é extremamente importante a ideia do planejamento. Paulo, vamos deixar isso mais prático? Vamos lá, vamos deixar isso mais prático. Eu quero que a gente pense hoje, a partir até de uma proposta que eu coloquei para vocês, que foi o mau comportamento e a agressividade crescente de alunos no ambiente escolar brasileiro. Preste atenção no tema. O mau comportamento e a agressividade crescente de alunos no ambiente escolar brasileiro. Vamos pegar essa temática aí, essa proposta. Paulo, qual é essa ideia do planejamento? Gente, quando eu estou falando planejamento, vocês têm que entender que eu preciso rascunhar no meu papel ideias mínimas que vão desde a introdução à minha tese, que vão passar pelo desenvolvimento até chegar na conclusão. Conclusão é o último parágrafo do texto, no qual eu tenho o quê? A solução. Então, Paulo, você quer dizer que no meu planejamento eu já tenho que pensar tudo no texto? Sim, com certeza. Gente, eu sou professor de redação. A minha função é ajudá-lo justamente nessa organização das ideias, tanto de maneira geral quanto de maneira interna ao texto, associado a alguns elementos gramaticais, associado a alguns elementos de coesão. Então vejam que é extremamente importante o planejamento. E não pensem não, sempre que eu lanço uma proposta, sempre que eu estou discutindo redação com vocês, eu me coloco no lugar de vocês, porque eu não vou estar falando coisas que seriam absurdas, eu não vou estar falando coisas que não conseguiria colocar na prática, e eu não estaria falando coisas que não têm a possibilidade de serem executadas de maneira prática, fluida e extremamente funcional para vocês. Então, hoje já estou falando muito dessa ideia de planejamento. Eu organizo as minhas ideias. Aí só um reflexo que isso às vezes acontece. Vocês escrevem a introdução, escrevem o desenvolvimento e às vezes colocam uma proposta de intervenção, que é lá no último parágrafo, na conclusão. Não confundam solução com conclusão. A gente já discutiu isso. Mais para frente a gente retoma e reforça. Mas quando às vezes vocês colocam uma solução de algo que vocês não discutiram no texto, não é só colocar também uma solução para o tema como um todo. Lembra, vocês às vezes não colocam basicamente duas justificativas, dois problemas, dois efeitos em torno do tema maior, então naturalmente você já aproveita aquilo ali. Então isso é planejamento, beleza? Lembrando da proposta, o mau comportamento e agressividade crescente de alunos do ambiente escolar brasileiro. Então vamos aí para essa ideia. Uma coisa que eu gosto muito é de esse turbilhão de ideias que vem. Eu peguei o tema. Paulo, eu ainda não li o texto Motivadores. Aí eu tenho um desafio aí para vocês. Peguei o tema. Comecem a se testar. Peguei o tema. Eu vou gerar esse turbilhão de ideias a partir do tema. Não vou ler o texto motivador. Primeiro porque, às vezes, quando a gente lê o texto motivador, o aluno às vezes diz assim, eita, o texto motivador já disse tudo que eu ia dizer.
Eita, e agora eu vou dizer o quê? Então, gente, primeira ideia é essa. Lê o tema, não é isso? E começa a pensar algumas ideias em torno do tema. Começa a interpretar o tema, obviamente, a partir do título. Óbvio que depois você vai para o texto motivador para confirmar se aquele seu raciocínio está certo, porque muitas vezes só pelo título a gente não consegue ter uma ideia do que o tema está sendo proposto para a gente. Beleza, eu vou confirmar, mas primeiro momento pensa, vai ativando aí teu cérebro, o que é que eu poderia pensar em torno desse tema. É o que muitos chamam de tempestade de ideias, de brainstorm, mas eu chamo de planejamento. Chame como você quiser. Então, ali eu estou pensando. Nessa organização das ideias, o primeiro passo, extremamente importante. Qual é o primeiro passo extremamente importante? É justamente a interpretação das palavras-chave do tema. Vou repetir a proposta. O mau comportamento e a agressividade crescente de alunos no ambiente escolar brasileiro. Eu já vou deixando algumas reflexões aí para vocês, algumas inferências aí para vocês. Palavras-chave aí tem? Com certeza, todo tema tem palavras-chave. Por exemplo, eu tenho que falar no contexto escolar brasileiro, é o contexto escolar, e vou falar especificamente do mau comportamento e da agressividade crescente. Será que aí são sinônimos? Não, ele já está colocando como coisas distintas. Ah, Paulo, mas às vezes é um tema muito grande, eu não consigo arrumar um sinônimo para isso. Já vá pensando aí. O mau comportamento e a agressividade. Qual seria o sinônimo para eu conseguir fechar tudo isso aí? Colocar, às vezes, numa palavra só para não estar, às vezes, realmente repetindo todo o tema de uma vez ou várias vezes numa mesma estrutura frasal, né? Aí eu já estou desafiando vocês. Comece a criar um banco de dados. Toda vez que eu pego o tema e vou atrás das palavrinhas-chave, eu começo a gerar sinônimos, possíveis sinônimos, para na hora do texto eu não estar preocupado atrás de um sinônimo, ou às vezes procurando no Google qualquer palavra e colocar uma palavra que fuja totalmente do contexto. Então já é o primeiro desafio aí para vocês. Qual é uma palavra que eu poderia substituir, ou uma ou duas, para essa ideia de mau comportamento e agressividade? As duas são sinônimos? Será? Qual outra palavra eu estou pensando em torno disso? Pegaram a ideia? Estou dentro do planejamento, dentro dessa tempestade de ideias, e o meu primeiro foco é justamente as palavras-chave. E ele tem palavras-chave aí, que a gente já tá vendo. Dentro ainda das palavras-chave, nesse título desse tema, a gente já discutiu várias vezes que podem vir outras tantas palavras-chave das mais variadas possíveis. Causas, desafios, efeitos, consequências, combate, importância, necessidade, por aí vai. Nesse tema aí, ele não tem isso aí. Ele só tem o mau comportamento e a agressividade crescente de alunos no ambiente escolar brasileiro. Ou seja, se não tem aquela outra palavrinha mais específica, já pensa na tua tese, melhor ainda, porque eu posso girar o meu texto, organizar o meu texto justamente em torno daquilo que a gente está mais acostumado, em torno das causas. Quais são as causas do mau comportamento e da agressividade? Então, já estou até pensando na minha tese. A minha tese eu já vou construir focando, né, a finalização ali da minha tese, eu já vou construir focando em torno das causas. Ah, mas se eu quiser falar dos efeitos? E se eu quiser falar das causas e dos efeitos? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou interpretando o tema e no meu tema ele não me pede uma palavra mais específica. Então eu tenho essa liberdade que nós já falamos outras vezes. Nós temos essa liberdade de construção. Estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Temos essa liberdade de construção, nesse caso em específico. Paulo, e se viesse uma palavra-chave mais específica, como as causas, os efeitos? Aí sim, na hora de construir a minha tese, durante o meu texto, olha, o desenvolvimento, eu estou já pensando aqui, no meu desenvolvimento, o meu foco sempre será o quê? As palavrinhas-chave que ali estão. Será o efeito? Então, ao longo do meu texto, de cada parágrafo, a palavrinha efeito deve vir sim aparecendo, deve sim sendo relacionada. Então, é o foco do meu texto. Isso é o que eu já adianto para vocês. Isso é um projeto de texto. Isso é o que a gente chama de progressão temática. Isso é estar dentro do tema, atingindo as palavrinhas-chave do tema. Então, eu já adianto para você, durante o meu planejamento, eu tenho que lembrar que, ao longo de cada parágrafo, desde a introdução até a conclusão, onde eu trago a solução ali, passando pelo desenvolvimento, eu tenho que estar atingindo essas palavrinhas-chave. Ou seja, terminei cada parágrafo, eu falei do mau comportamento e da agressividade, eu falei que elas são crescentes no ambiente escolar brasileiro. Estão entendendo, gente, o que eu estou dizendo? Vejam como é importante a questão do planejamento. Está começando as palavras-chave do tema. Beleza? Tranquilo? Outra coisa que, naturalmente, vocês devem aí pensando, questionando, é justamente a ideia do repertório, do que dizer. Interpretei o tema, estou aqui pensando, não li nem um texto motivador ainda. Durante a interpretação das palavras-chave, eu já vou pensando em ideias. Quando eu estou colocando ideias, gente, aqui é literalmente o que eu vou dizer. E o que eu vou dizer é, presta atenção.
A ideia lá de falar de mau comportamento, agressividade, seja das causas, dos efeitos, muitas vezes falar de causa e efeito já está até no texto motivador. Então você vai continuar dizendo isso na redação, você não vai dizer mais nada diferente disso. O que vai ser o diferencial no seu texto? Justamente o repertório. Justamente o repertório. Então, muitas vezes, justamente até para não criar um bloqueio, eu começo aqui. Que num tema como esse, qual repertório que eu usaria? Até para não ser influenciado pelo texto motivador. Estou falando do repertório. Aí lembra lá do repertório? Dados, exemplos, citações, argumentos de autoridade. O que é que eu utilizaria como isso aí? Então, já vou deixando a reflexão para vocês. Gente, por que isso é importante? Eu vou precisar de 2, no mínimo, não é isso? 1 para cada parágrafo de desenvolvimento. Aí eu paro e penso. Qualquer repertório que eu pense aqui, que quando eu for para o texto motivador, que não estiver no texto motivador, show de bola, já está além do texto motivador. Então, minha competência 2 vai subindo, sem nem eu ter lido o texto motivador. Então, eu estou aqui pensando em ideias, e eu vou dizer, esse repertório é massa, esse dado estatístico, esse exemplo, essa alusão histórica, essa citação que eu pensei é massa. Então, se vou aqui estar torcendo, que se não tiver no texto motivador, com certeza já está além do texto motivador. Então, minha competência 2 já está massa, bacana. Ou seja, eu consegui pensar além do texto motivador. Se estiver dando choque, obviamente, a gente vai conseguir, com certeza, pensar outra coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou nem lendo o texto motivador. Estou aqui na tempestade de ideias, no planejamento do texto, desde a palavra-chave, pensando em algum repertório que eu vá dizer. E quando eu falo em repertório, gente... Eu sei que às vezes é angustiante, dependendo do tema, principalmente dependendo da complexidade do tema. Cuidado com essa ideia de, será que realmente eu tenho que usar só aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho preso na minha cabeça, aquela lista de citações, aquela lista de teóricos, será que tem que ser só teórico? Num tema como esse, um exemplo, será que eu não poderia trazer? Pense um exemplo aí para esse tema aí. O que é que eu poderia relacionar? Não é isso, gente? Então, vou deixando essa reflexão para depois a gente debater mais especificamente. Então, veja que eu estou falando desde a palavra-chave, repertório dentro desse desenvolvimento. E será que esse repertório tem que ser aquilo que eu sempre tenho aqui gravado? Não, gente. Não, pode ser outra coisa diferenciada também. Por isso que eu estou dizendo, você vai além para quando chegar no texto motivador, você ter essa confirmação. Feito isso, eu agora vou para o texto motivador. Pensei, agora eu vou para o texto motivador. Vou confirmando ou não aquela minha linha de raciocínio, se realmente está dentro do tema. E analisando, percebendo aquele repertório que eu pensei. Ele aqui está próximo do texto motivador, não está próximo, está se repetindo, não está. Aquele exemplo, aquele dado que eu pensei, não está no texto motivador, ótimo. Minha competência 2 vai subir aqui tranquilamente. Basta eu saber organizar e relacionar bem dentro do texto. Beleza? E ainda dentro do planejamento, a gente tem a ideia justamente da proposta de intervenção. Aí aquilo que eu pensei lá no meu desenvolvimento, vamos imaginar que em um parágrafo eu trouxe uma causa para isso aí. Pense em uma causa. Mais para frente a gente vai discutir isso mais especificamente, né? Nosso momento de debate. Pensem em uma causa. Então aquela causa que é problemática para o meu tema, eu vou resolvê-la lá embaixo. Então, no meu planejamento, eu já sei. Se eu disse essa causa, então eu já vou pensando a solução para ela. Lá no terceiro parágrafo, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, eu coloquei um efeito. Então, lá na minha proposta de intervenção, eu vou pensar uma solução para esse efeito aí, fruto do tema, obviamente, sempre me voltando para o tema como um todo. Beleza, gente? Ou seja, veja que aqui nessa rápida discussão que eu fiz com vocês, eu consegui ter uma ideia geral do meu texto, que vai desde a tese, passando pelo desenvolvimento e chegando na conclusão, especificamente na proposta de intervenção. E dentro disso, observando as palavras-chave, dentro disso, observando possíveis repertórios, dentro disso, analisando o texto motivador. Isso é planejamento textual, isso é projeto de texto, não é decorar fórmulas e formas de texto. Isso eu tenho um projeto de texto e me dá principalmente muita confiança na hora de organizar as ideias e ter propriedade para aquilo que eu estou falando. Beleza, gente? Tranquilo? Então, até a próxima. Muito bom revê-los. Valeu!